Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8. O mês de agosto é o mês dos pais. O Ministério Infantil, ele trabalha intencionalmente com mensagens para os pais, sobre paternidade, sobre a filiação. E hoje a pastora Marlene estava compartilhando o tema que ela recebeu: Eli, um pai que não corrigia seus filhos. Eu creio que Deus, ele como um pai que ama, ele sempre nos corrige, ele nos exorta, ele nos disciplina, nos anima. E o Senhor tem levantado uma geração de pais que vivem a verdadeira paternidade, são expressão do Deus Pai para os seus filhos. Que Deus possa fazer de nós os sacerdotes que vão preparar a próxima geração de adoradores, de pastores, de grandes homens de Deus, que são os nossos pequeninos. Amém? Lucas capítulo 8, a partir do verso 4 de Lucas capítulo 8. Quem achou, diga amém. Diz a palavra do Senhor: a parábola do semeador. Fluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse... Obrigado. Vamos ler novamente. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e foi pisada, e as aves dos céus a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu em meio dos espinhos, e estes, ao crescer com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isso, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 9, a explicação da parábola. Os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é essa? Respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que ouviram, e vem em seguida o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Estes não têm raiz, crescem apenas por um tempo, e na hora da provação se desviam. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegaram a amadurecer. A que caiu em boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Esses frutificam com... O tema da mensagem de hoje é perseverança. Nós vamos falar sobre um tema que é tão pertinente para os dias atuais. Dias de guerra, dias de batalha, dias onde nós estamos enfrentando gigantes. E um dos grandes gigantes desse tempo é o gigante do desânimo, o gigante da frieza espiritual, o gigante do abalo da fé, do afastamento da fé, a apostasia, o gigante da falta do amor, o gigante das relações interpessoais se tornando a cada dia mais difíceis. A palavra do Senhor diz que nos últimos tempos sobreviriam tempos trabalhosos, tempos difíceis, porque os relacionamentos seriam relacionamentos difíceis de serem mantidos.
as emoções estariam tomando conta da razão e do espírito, e as pessoas se movendo por emoções, muitas vezes elas iam retroceder, cair, fraquejar, desistir, esmorecer. Mas o Senhor nesse tempo está levantando pelo Espírito uma nova graça da parte dEle para despertar, renovar, fortalecer e colocar pessoas em posição de perseverança, porque a palavra de Deus diz que nós frutificaremos se nós permanecermos no lugar da perseverança. Aleluia. Feche seus olhos. Senhor, essa é a sua palavra, e pelo teu Espírito nessa noite nós sejamos movidos por a sua palavra. Nós não queremos apenas, Senhor, estar aqui para ouvir uma boa música ou fazer um ritual espiritual, como foi mencionado aqui no início do culto. Não, o nosso desejo é sermos transformados por tua presença, por meio da sua palavra. Nós queremos, Senhor, agora ser marcados por tua glória, e nós queremos sair desse lugar revestidos de nova força, novo ânimo, nova graça da parte do Senhor, para vivermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa geração. Todo espírito maligno, roubador de semente, roubador de palavra, roubador de profecia e de promessa, eu os repreendo e os mando embora desse lugar na autoridade do nome de Jesus. Você que tem pousado sobre a mente de pessoas, sobre os ombros de pessoas, tirando, drenando as forças, as energias, espíritos de nosferatos, aves de rapina, eu os ordeno na autoridade do nome de Jesus. Saia dessas vidas, larga essas pessoas desse ambiente, e eu declaro que em nome de Jesus o Senhor venha fortalecer a nossa fé em Ti, a nossa visão em Ti, a nossa alegria, o nosso ânimo no Senhor, para, Senhor, herdar as promessas que o Senhor já liberou para nós. Em nome de Jesus eu declaro os corações preparados para a boa semente da Tua palavra. Não seja esse um terreno rochoso, não seja esse beira de caminho, não seja esse terreno espinhoso, seja cada um dos que estão aqui terra fértil para a Tua palavra, é o que eu declaro em nome de Jesus. Amém. Esse texto também está descrito em Mateus capítulo 13. A parábola do semeador é uma das parábolas mais conhecidas de Jesus. Interessante que a linguagem de Lucas, como um médico e também pesquisador, um historiador, ele aborda uma linguagem diferente, mas trazendo a mesma mensagem acerca dessa mensagem que Cristo transmitiu, dessa parábola que Cristo transmitiu. Aqui falam de 4 tipos de terrenos diferentes. Esses 4 tipos de terrenos diferentes está relacionado ao coração humano, aonde são semeadas as palavras de Deus. O seu coração é o terreno onde Deus semeia a sua palavra. Amém ou não amém? E quando nós recebemos a palavra de Deus, a condição do nosso coração vai determinar a frutificação dessa semente ou não. Corações que, segundo a palavra aqui, são conhecidos como beira de caminho. E esse coração beira de caminho é aquele que a terra está compactada. Aquele que é do interior aqui vai saber o que o escritor aqui, o Senhor quis dizer ao comparar esse coração como beira de caminho. Existem as estradas nas roças, nos lugares interioranos, onde não existe asfaltamento. E ao contrário do meio-fio que temos nas grandes metrópoles, nas cidades pavimentadas, nas roças, no interior, existe a beira de caminho. É um trilhozinho do lado da estrada, onde os pedestres passam para transitar. Esse terreno normalmente é um trilho de 30 centímetros, 40 centímetros, ele não é muito grande, onde as pessoas andam ali. O interessante é que há grama de um lado e de outro, mas no lugar não nasce mais grama, não nasce mais nada. Qualquer semente que for plantada ali, qualquer ave, qualquer animal que depositar os seus dejetos junto com a semente, mesmo que seja adubado, não há natureza de vida naquele lugar, porque aquele lugar foi calcado por pés humanos. E a palavra do Senhor vai dizer que essa primeira semente lançada à beira do caminho, o que acontece normalmente quando você lança uma semente num lugar rochoso, onde aquela semente não tem oportunidade de se abrir, de penetrar o solo e de crescer? Normalmente
um alpiste, uma semente de fruta, onde ela cai e ela não brota, não entra na terra, vêm as aves dos céus para colher aquelas sementes como alimento. E as aves do céu, segundo o texto de Mateus, ele vai explicar um pouco diferente de Lucas, ele vai dizer que é o diabo. Ele vai dizer que essas aves são seres espirituais que estão rondando as nossas vidas para roubar a semente da palavra que está sendo sempre liberada sobre o meu e sobre o seu espírito. Nós temos um inimigo espiritual em comum, o diabo, e ele envia os seus anjos caídos, ele envia os seus espíritos servidores para roubar as palavras que os céus liberam sobre nós. Os céus estão liberando palavras sobre você hoje. Os céus estão liberando palavras sobre você nessa noite, nessa semana, nesse mês. Quantas palavras proféticas os céus não têm liberado sobre você ao longo da sua jornada cristã, ou talvez até ao longo da sua vida, muito antes de você nascer. E existem pessoas que são colecionadores de palavras proféticas, mas não vive nenhuma delas. O Senhor não te chamou para ser um terreno rochoso que não vive as profecias, as palavras dos céus liberadas sobre a sua vida. Ele quer que eu e você sejamos terra fértil, para que não somente recebamos palavras dos céus, mas vivamos tudo aquilo que os céus têm para nós. E esse terreno rochoso representa uma terra dura. Uma terra dura por causa da natureza humana, sofrida, calcada pelos pés, pisoteada por outros seres humanos. Às vezes por causa de feridas familiares, feridas relacionais, feridas empresariais, feridas ministeriais, o seu coração se tornou um coração enrijecido, de tanto ser pisado. E esse coração que se prende às pisadas humanas é um coração que tem dificuldade em receber das promessas de Deus. O Senhor nesse tempo Ele está querendo curar o terreno do seu coração para que as promessas dEle penetrem dentro de você e do seu espírito. Ele está querendo curar você nos seus campos emocionais, Ele quer curar você nos seus campos temperamentais, para que você seja terra fértil para aquilo que os céus têm na sua vida. Enquanto você não mudar a natureza do seu coração, você não vai viver a realidade do céu. Para que eu e você vivamos a realidade do céu, o nosso coração tem que ser terra fértil. O nosso espírito tem que estar pronto. Nós temos que ter a natureza de Cristo Jesus, manso, humilde, perdoador, amável, simples, santo, fiel. Essas características que vão arando o nosso coração e removendo de dentro dele tudo aquilo que é pedregulho, tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que é maçante, tudo aquilo que é amargura. O Senhor quer tirar do nosso coração. Ele não quer que você viva à beira do caminho, Ele quer que você trilhe o caminho que leva até o céu. Aleluia. Quem vive à beira do caminho são pessoas que vivem à margem. São pessoas que não estão no caminho certo, elas vivem de lado, elas vivem escondidas, elas vivem isoladas. Viver à margem é viver à sombra de. Viver à margem é estar num lugar sem amplitude, sem possibilidade de desenvolvimento, possibilidade de crescimento. E o Senhor não nos chamou, não me chamou e te chamou para viver à margem. Ele nos chamou para viver em plenitude, aleluia. Por isso nessa noite, com essa palavra, o Senhor tem uma proposta: curar o seu coração. Curar o seu coração das decepções da vida, curar o seu coração das amarguras da vida, dos traumas, das dificuldades que você vive, para que você possa receber aquilo que os céus têm para te dar. Porque sem perseverança, nós não conquistaremos aquilo que os céus têm para nós. Toda promessa, disse certa pessoa, certo pregador, ela passa por um teste. O teste principal da promessa é o tempo. O tempo vai determinar se você está preparado, você está pronto para receber ou não aquela promessa. Toda semente liberada dos céus para mim e para a sua vida, ela vai passar por um estágio. E o estágio do tempo vai determinar se você vai permanecer firmado naquilo que você recebeu, ou você vai retroceder, desistir, parar. Os céus liberam palavras constantes sobre nós. Quais palavras que os céus liberaram sobre você? Quais promessas que os céus liberaram sobre você, sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre seus filhos, sobre sua família, sobre suas finanças, sobre o seu chamado, sobre o seu ministério? Saiba de uma coisa:
nós seremos provados pelas palavras que recebemos dos céus. O diabo vai querer de tudo e quanto é forma tirar aquilo que os céus colocaram sobre você. Portanto, quando você vir chegando uma ave do céu, sentir a presença negativa do inferno, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Quando você estiver sentindo a pressão espiritual que vem confrontar aquilo que Deus determinou, a direção que Ele te falou, a promessa que Ele te deu, eu te dou uma palavra de coragem. Se levante com ousadia em nome de Jesus e repreenda tudo aquilo que é contrário aos planos de Deus para a sua vida. Outro terreno aqui, segundo o texto bíblico, é o terreno rochoso. Esse terreno rochoso fala também de outro tipo de coração. Um coração endurecido agora, cheio de áreas na sua vida. Não é que é um terreno com pedra totalmente dizendo, mas é um terreno cheio de situações mal resolvidas. Até tem terra, mas a terra rasa, é uma pessoa superficial. E a palavra de Deus vai dizendo que por ser superficial, por essa pessoa não buscar, não se aprofundar, as suas raízes também não podem se aprofundar. Porque de repente a raiz, a semente ela é recebida no espírito da pessoa, a profecia, a liberação, a direção é recebida, a pessoa até diz: eu recebo essa palavra, eu recebo essa profecia, eu creio no que Deus falou comigo, eu recebo essa pregação, eu recebo essa instrução dos céus para mim. E ela vai para sua casa, ela volta para o seu dia a dia, e a Bíblia fala que por causa das preocupações da vida, a provação por causa da palavra, ela vem. O texto de Mateus vai dizer que vem o sol e queima o broto, queima a semente. E o Senhor vai explicar lá no livro de Mateus, através do apóstolo, do evangelista. Ele vai explicar que esse sol representa a provação pela palavra recebida, a tentação por causa da palavra recebida. Se Deus ele falou que o seu casamento vai ser uma referência, o inferno vai te tentar para que o seu casamento receba confrontos para que essa promessa não aconteça. Então, na primeira guerra, na primeira luta ou nas lutas ao longo dos anos, não desista do seu casamento, porque se Deus falou que você será uma referência para famílias, você será uma referência para famílias. O segredo para viver isso é perseverar. Se o Senhor falou que o seu ministério, o seu chamado será um chamado que irá transformar vidas, que irá abençoar pessoas, você será provado também por isso. O diabo vai querer roubar o seu ministério, ele vai querer parar você, ele vai querer levantar pessoas para travar aquilo que os céus determinaram para a sua vida. Se você recebeu uma promessa de ser um grande empresário, de ser um grande profissional, de ser uma pessoa com amplas ações, com amplos alcances, tudo aquilo que você recebe de profecia, o inferno vai querer parar aquilo. E o segredo para vencer Satanás é se posicionar diante de Deus e perseverar. Diz a palavra: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resista o tentador, o roubador de palavras, de sementes, e ele vai fugir de vós. Resistir fala de perseverar. Resistir fala de permanecer firme naquilo que você recebeu. Não deixe com que a superficialidade da oração, a superficialidade da busca, do ir de vez em quando buscar a Deus, faça com que o seu terreno seja cheio de outras preocupações, que travem essa semente de criar raízes profundas, de crescer e de dar bom fruto. E o último terreno, penúltimo na realidade, o Senhor fala daquele que foi semeado em meio a espinhos. Esse que foi semeado em meio a espinhos, a palavra compara com aqueles que são muito atarefados com as coisas da vida. Recebem até a palavra, e a palavra chega a penetrar e germina, e a palavra vai crescendo, a palavra vai desenvolvendo, a palavra chega até frutificar, mas os frutos não chegam a amadurecer. É aquele tipo de pessoa que recebe uma palavra dos céus, recebe uma palavra de Deus, recebe a mensagem que foi pregada no culto de domingo, e ele volta entusiasmado, ele passa um tempo até cumprindo aquela palavra. Eu recebi uma palavra que eu preciso orar mais, eu recebi uma palavra que eu preciso evangelizar, e eu vou começar a evangelizar. Mas vai passando os dias, vai passando os meses, e daqui a pouco aquela pessoa se vê caindo nos mesmos erros, caindo nas mesmas falhas, porque as preocupações com as coisas da vida vão sufocando a palavra que foi liberada.
Você entendeu de Deus e sai de um culto dizendo: a partir de hoje eu mudo de vida, a partir de hoje eu tomo posicionamento, a partir de hoje eu não aceito viver as mesmas quedas, a partir de hoje eu não aceito retroceder. E você passa um dia, 2 dias, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, mas aí de repente, por causa das preocupações com as coisas da vida, trabalho demais, preocupação em conquistar, crescer, e isso não é errado, mas se você percebe que essas coisas estão sufocando as verdades de Deus para a sua vida, é hora de parar e voltar para o caminho. É hora de desbastar aquilo que está tampando a semente. Na casa da minha mãe tinha um pé de limoeiro, e o pé de limoeiro ele estava crescendo muito, só que esse pé de limoeiro ele não frutificava. E ao lado do pé de limoeiro tinha um pé de jabuticaba, um jabuticabeiro. E esse pé de limoeiro estava afetando o crescimento e desenvolvimento do jabuticabeiro. E Deus ele ministrou no meu coração: assim são as pessoas que recebem a palavra, mas por causa das muitas preocupações com as coisas da vida, eles permitem com que aquilo que é preocupação cresça sobre aquilo que é promessa. E o Senhor ele ministrou no meu coração: corta esse limoeiro, porque ele está atrapalhando daquele que tem e foi chamado para dar fruto, produzir. A sua promessa, na verdade, perdão, o seu sucesso está no cumprimento das promessas de Deus para a sua vida. O seu sucesso está na obediência às direções e às profecias, às palavras que os céus determinaram para você. Mais vale ouvir os céus do que ficar preocupado com as coisas dessa vida. Se as coisas dessa vida têm te impedido de ouvir os céus, talvez isso seja espinho que está te sufocando. E por fim o Senhor fala daquele que caiu em boa terra. E aquele que caiu em boa terra, segundo o texto de Mateus, ele frutifica, ele produz. Por quê? Ele recebeu com alegria, ele recebeu com o coração aberto aquela palavra, e ele perseverou, e por isso frutificou 30, 60 e 100 vezes mais do que aquilo que ele recebeu. E eu quero profetizar sobre a sua vida que as palavras liberadas dos céus para você, elas vão frutificar em seu viver. Não somente uma semente, mas 30 vezes mais, 60 vezes mais e 100 vezes mais em nome de Jesus. Vira para o seu irmão e fala assim: o segredo é perseverar. Aleluia. Abre agora comigo em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. A partir do verso 1 de Hebreus 12. Diz a palavra do Senhor: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Deixa eu te dar uma palavra. O seu ânimo não só beneficia a sua vida, o seu ânimo, o seu despertamento e a sua perseverança também edifica pessoas que estão à sua volta. Quando você para, pessoas que se inspiram em você também param. Quando você desanima, pessoas que se inspiram em você também desanimam. Às vezes a sua casa está desanimada porque você, como cabeça da casa, você como sacerdote, sacerdotisa da casa, parou. Às vezes a sua empresa está retrocedendo porque você, como patrão, parou. Às vezes o seu chamado está minguado, o seu ministério está minguado, porque você, como profeta, como ministro de Deus, se colocou num lugar de comodismo, se colocou num lugar de paralisia, e os céus está dizendo para mim e para você: não é tempo de parar, porque não somente na sua vida, mas aqueles que estão à sua volta são ativados pela sua perseverança, são ativados pelo seu posicionamento, são ativados pela sua ousadia, são ativados pela sua coragem, são ativados pela sua fé, são ativados pela sua confiança. Aleluia. Visto que estamos a rodear-nos por tão grande nuvem de testemunhas.
Às vezes você não sabe ou não percebe, mas tem pessoas que olham para você e se inspiram em você. Meu pastor, hoje eu ouvi de uma pessoa dizendo o seguinte: pastor, eu olho para o seu casamento e o seu casamento me ministra. Eu olho para a sua família e a sua família me ministra. É uma referência para mim. Eu não pensava que essa pessoa tinha essa visão ao meu respeito. Às vezes você é referência para quem você menos acha que é. Tem uma grande nuvem de testemunhas ao seu redor, no seu trabalho, na sua família, no ministério, na sua vizinhança. E visto que temos a nos rodear por uma grande nuvem de testemunha, vamos desembaraçar de tudo aquilo que nos impede de viver aquilo que Deus tem para nós. Irmãos, você vivendo as promessas de Deus, você ativa a fé de outras pessoas para viverem as promessas de Deus. Você vivendo os milagres de Deus, você ativa a fé de outras pessoas para viverem os milagres de Deus. Você vivendo em santidade, você inspira pessoas a viver também. Você congregar, você perdoar, você se posicionar, as suas atitudes influenciam, porque a Bíblia nos chama de luz do mundo. A Bíblia nos chama de sal da terra. Querendo você ou não, as pessoas olham para você de forma diferente. A partir do momento que você bate no peito ou apenas anuncia, eu sou cristão, o mundo olha para você diferente. Você não nasceu para ser como as outras pessoas. Você nasceu para ser referência. Você nasceu para fazer diferença. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: você nasceu para fazer diferença. Portanto, desembaracemo-nos de todo peso de pecado que tenazmente nos assedia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Nós estamos falando um pouco desse texto aqui nas quartas-feiras. E se você está precisando de um empurrãozinho, de uma injeção de ânimo para correr, vem quarta-feira que vem. Mas essa palavra, ela ministra ao nosso coração acerca da importância de não apenas correr, mas de perseverar em correr, de não apenas largar o pecado, mas perseverar em viver em santidade, de não apenas orar, mas perseverar na oração, de não apenas ter fé, mas perseverar na fé, e abrir mão de tudo aquilo que corrompe isso em nós. Versículo 2: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. A primeira coisa que eu e você temos que perseverar é de olhar para Jesus. Não tire os olhos de Jesus. Não saia da presença de Jesus. Não deixe de buscá-lo um sequer dia da sua vida. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e estando assentado à destra do trono de Deus. Jesus, ele mesmo sendo pressionado, mesmo sendo atribulado, perseguido, mesmo sendo pressionado à morte, ele não fez caso da pressão. Ele não olhou pelas circunstâncias, e por causa disso, ele está hoje assentado à direita do trono de Deus. Deus tem um lugar à direita de Cristo. A palavra do Senhor diz que ao vencedor dar-lhe a sentar-se junto comigo do lado do meu Pai. Vão ter tronos diante dos céus, vão ter espaço nas regiões celestiais para mim e para você. E o segredo, aprendendo com o exemplo de Jesus para chegar e alcançar esse lugar de honra, é eu e você não fazer caso da ignomínia, é eu e você não fazer caso das perseguições, é eu e você não fazer caso das circunstâncias, é eu e você não fazer caso das perseguições, mas olhar firmemente para aquele que deixou exemplo para que sigamos os seus passos. Versículo 3: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desanimando-vos na vossa alma, ou desmaiando-vos, desanimando-vos na vossa alma. Se você olhar para as circunstâncias, para o vento, o Nene falou aqui, quem olha para o vento não semeia. Quem olha para as circunstâncias
não vive as promessas. Perseverança é aquilo que representa a qualidade de alguém que não desiste. Perseverança é a força para continuar firme em um objetivo. Mesmo quando parecem grandes as dificuldades, problemas, cansaço, perseverar é permanecer firme e não retroceder. Sinônimos principais de perseverança é firmeza. Fica firme. Fica firme nas palavras de Deus, fica firme nas promessas de Deus, fica firme na fé em Deus. Fica firme na oração, fica firme no relacionamento com a palavra, com a verdade. Fica firme na igreja, fica firme na congregação, fica firme nesse casamento. Fica firme, amém? E fique firmeza é continuar no mesmo caminho, no mesmo lugar. Não mudar de mente, não recuar. Além de firmeza, outra característica e sinônimo poderoso de perseverança é resiliência. E resiliência é a capacidade de você continuar se esforçando até o fim. A capacidade de você se levantar sempre que cair. A capacidade de limpar os olhos num dia cansado e continuar olhando para o alvo. A palavra do Senhor diz que resiliência, ela vai comparar resiliência com a fé, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova de fatos que não se veem. O Senhor, Ele está nesse tempo querendo fortalecer a nossa fé. Uma pessoa resiliente é uma pessoa de fé. Ela não deixa se abater, tomou uma rasteira, em vez de ela ficar prostrada no chão, ela se levanta. Ela recebeu uma negativa, em vez de ela colocar-se no lugar de magoada, de entristecida, ficar jururu, como diz o ditado, não. Ela diz: eu sei em quem eu tenho crido, eu sei das palavras que os céus têm dado para mim, e eu não vou dar ouvidos às palavras contrárias àquilo que os céus determinaram para mim. Uma pessoa resiliente é uma pessoa que está sempre renovando sua palavra, renovando sua fé, renovando seu ânimo, renovando sua confiança, renovando sua perseverança. Outra característica de sinônimo de perseverança é constância. E constância é você se esforçar todo dia até chegar no seu propósito. Às vezes você vai acordar de manhã e não vai querer ir para a academia. Mas se você quiser ficar grandão, grandona, você vai ter que ir. Às vezes você vai acordar de manhã e não vai querer ir para o trabalho. Mas se você quiser ganhar o recurso para alimentar a sua casa, você vai ter que engolir o seu sono, a sua preguiça, o seu desânimo e ir para a guerra. Às vezes você vai ficar desanimado de ir para a escola, de estudar, mas se você quiser crescer na sua vida profissional, acadêmica, você vai ter que viver mais um dia em rumo ao propósito e objetivo que você está almejando. Se eu e você quisermos ganhar almas, eu preciso perseverar em pregar a palavra. Se eu e você quisermos ganhar os céus, eu preciso perseverar em oração todos os dias. Eu preciso perseverar buscando a palavra todos os dias. Constância. Às vezes você não está pecando por falta de oração, mas você está pecando por falta de constância em orar. Às vezes você não está pecando por falta de ler a Bíblia, mas você está pecando por falta de constância em relacionar-se com a palavra. Às vezes você não está pecando por falta daquilo que você está almejando, mas em constância, em perseverar naquilo que você almeja. Sonhos existem dentro de você, mas o que você e eu temos feito para alcançar esses sonhos? Um grande avivalista, ele foi famoso por uma frase: I have a dream. Eu tenho um sonho.
Quais são os seus sonhos? Quais são as profecias dos céus para você? Quais são as promessas que você recebeu esse mês, esse ano? Ou as direções, as palavras que foram liberadas dos céus para vocês nesse tempo? Persevera nessa palavra. Vai passar uma estação, vai passar um tempo, porque nenhuma semente cai na hora e ela germina na hora, dá fruto na hora. Toda semente liberada, ela precisa de um tempo para germinar e dar fruto. Então, tenha paciência, porque as profecias e as palavras que os céus liberaram para mim e para você, elas se cumprirão em nome de Jesus. O segredo dos vitoriosos é a perseverança. Os conquistadores são os que com o coração perseverante retêm firme suas convicções. Perseverar é o contrário de desanimar. O desânimo é o inimigo da sua conquista. O desânimo é o inimigo da sua fé. Perseverar é o contrário de desespero. Pessoas que não têm esperança ou que deixam se perder em sua esperança, normalmente não vão alcançar aquilo que elas almejam. Perseverar é o contrário de desacreditar. Como nós falamos, fé e perseverança são sinônimos. Porque para que a minha fé seja provada e aprovada, ela precisa resistir ao tempo, às pressões, às circunstâncias, às limitações, às provações e privações. Uma pessoa perseverante é uma pessoa que crê. Independente se ninguém mais crê, ou se palavras de descrédito são lançadas para ela, ela continua crendo. E eu quero ministrar ao seu coração que o Senhor está renovando as suas crenças nesse tempo, em nome de Jesus. Perseverança é contrário de covardia. Perseverança é para corajoso, é para corajosa. Perseverança é para quem está disposto a dar cara a tapa. Perseverança é para quem está disposto a romper barreiras. Perseverança é para quem está disposto a enfrentar gigantes, enfrentar leões, enfrentar inimigos que às vezes parecem ser mais fortes do que eles. Deus não conta com covardes. Deus não conta com medrosos. Na separação dos 300 de Gideão, 30 mil pessoas foram alistados para a batalha. E o Senhor deu uma palavra, fala para Gideão fala para o povo, que quem tiver com medo, quem for covarde, quem tiver preocupado demais, pode voltar. A Bíblia diz que 22 mil homens retrocederam. Irmãos, não esteja com a maioria. É muito mais fácil eu ter medo do que ter fé. Mas a fé é coragem face ao medo. Mesmo que você tenha medo, tenha preocupações, haja por fé, seja uma pessoa ousada, seja uma pessoa corajosa, faça atos de fé, tenha atitudes de fé, posicionamentos de fé. Perseverante é um homem de fé, uma mulher de fé. O diabo quer roubar a nossa fé pelas circunstâncias, mas eu quero declarar que você não vai acovardar em meio aos ataques de Satanás sobre a sua vida. Perseverar é contrário a tudo aquilo que está relacionado a desistir. Deus não te chamou para desistir. Vira para o seu irmão e fala para ele: desistir não é uma opção. Não desiste do seu casamento, não é uma opção. Não desiste dos seus filhos, não é uma opção. Não desiste do seu chamado, não é uma opção. Não desiste do projeto que Deus colocou para a sua vida, não é uma opção. Não desiste da fé, não desiste da igreja, não desiste dos seus discípulos, não desiste de estar firmado naquilo que os céus prometeram para você. Amém, igreja?
Guerreiros vitoriosos são os que vão à luta sem olhar para trás, que vencem as circunstâncias, que rompem as barreiras e não desistem nunca. Hebreus capítulo 12 vai falar sobre a grade dos heróis da fé. Ele vai falar pessoas que venceram o fio da espada, que aplacaram ventos e tempestades, pessoas que entraram e saíram ilesos de fornalhas, pessoas que os leões não os tragaram, que o Coliseu não os tragou, que a morte não os segurou, que as violências do mundo não os seguraram. Esses são os heróis da fé. E eu quero profetizar sobre a sua vida, que você se levantará nesse tempo como uma referência de fé para a sua geração, como um herói de fé para o seu tempo, em nome de Jesus. Nós aprendemos algo poderoso com a mulher de Ló: quem olha para trás, fica para trás. A palavra do Senhor diz que nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que avançam para a conservação da alma. O Senhor não te chamou para retroceder, o Senhor te chamou para avançar. Crente, avante. Aleluia. O que tem confrontado a sua fé nesse tempo? O que tem confrontado aquilo que os céus te prometeram nesse tempo? Coragem. Palavra de Deus para Josué: ser forte e corajoso. Não tenha medo. Não fique espantado. Não fique preocupado. Eu serei com você todos os dias. A profecia do Senhor: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pisares nos espinhos, eu também pisarei com você. Se passares pelo fogo, ele não te queimará, eu vou estar com você. Se passares pelas águas, elas não te submergirão. Irmãos, se nós estamos com o Senhor, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Você pode glorificar a Deus de verdade por isso. Dê um aplauso ao Senhor então, em nome de Jesus. Perseverança é não desistir. Perseverar é buscar força na fraqueza. Perseverar é saber que o último fôlego pode ser o mais importante de toda a sua vida. Lucas capítulo 21, verso 19 vai dizer: e na vossa perseverança é que ganhareis as vossas almas. Como está o terreno do seu coração? Lucas 8 vai falar desse terreno. Irmãos, o coração é símbolo da sede das nossas emoções, da nossa alma. E muitas vezes as emoções de muitas pessoas têm sabotado as promessas de Deus para elas. As emoções de muitas pessoas estão sufocando as promessas de Deus para a vida delas. Deus não te chamou para viver por emoções, Ele te chamou para viver por fé. Quando a sua alma, suas emoções e o seu coração quiserem te fazer parar ou te fazerem retroceder, faça como o salmista no Salmo 42. Diga para você mesmo: por que você está desse jeito, alma? Por que você está perturbada dentro de ti? Espera em Deus, eu ainda o louvarei. Ele, o meu auxílio, Deus meu. Renova a sua fé e começa a lembrar das promessas que o Senhor liberou para você, das palavras que Deus liberou sobre a sua vida. E começa a dizer para a sua alma: eu creio nas promessas de Deus. Olha para o espelho dizendo: eu vou viver a totalidade das promessas de Deus para a minha vida. Amém? Os nossos planos até podem ser frustrados, mas a palavra de Deus diz que nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados. Todos nós vamos passar por tribulações. E o motivo das tribulações que nós passamos na vida
é para gerar esperança em pessoas. Abra comigo Romanos capítulo 5, um texto muito conhecido. Romanos capítulo 5. A partir do verso 3. Diz a palavra: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Qual que é a maneira de Deus gerar em mim e você perseverança? Permitindo com que nós passemos por tribulações. Então a perseverança não é algo que nasce do nada, do acaso. A perseverança é algo que é gerado em meio às tribulações. Aleluia! Então por isso que o apóstolo Paulo ele fala: eu me glorio nas tribulações, porque o propósito da tribulação é gerar em mim perseverança. Sem tribulação você vai perseverar em quê? Sem tribulação você vai precisar de fé para quê? Sem tribulação você vai precisar de ter ânimo para quê? Se está tudo bem, se está tudo normal, onde nós vamos buscar a Deus? As pessoas têm a tendência de, quando tudo vai bem, se esquecer do seu Salvador. Mas as tribulações nos sempre lembram que nós somos dependentes de Deus. As tribulações sempre nos colocam no lugar de dependência e de suficiência no Senhor. Deixa eu te lembrar uma coisa: essa tribulação que você passou, está passando, ela tem propósito. E o propósito dessa tribulação que eu e você passamos, sempre na nossa jornada, ela teve o propósito de fazer você chegar até aqui, ou ela está apontando para um caminho muito excelente que Deus está preparando para você. Amém, igreja? Então não desista. Não pare por causa da tribulação. Não deixe de acreditar. Não deixe com que a sua alma, com que o coração rochoso, o coração de beira de caminho ou de beira de entre espinhos, fale mais alto. Seja terra fértil para a semente das palavras de Deus. Arranca toda erva daninha. Arranca tudo aquilo que não pode ficar dentro do seu coração. Toda mágoa, toda ferida, todo ressentimento. Perdoa, libera, creia, confia e persevera em nome de Jesus em meio às tribulações. A palavra de Deus diz que a nossa fé, provada e mais apurada do que ouro puro, ela vai redundar para nós uma coroa de glória eterna, que pesa muito mais do que qualquer coisa que eu e você possamos passar nessa terra. Aleluia. Porque a tribulação produz a perseverança. E a perseverança produz a experiência. E a experiência produz a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração por testificação do Espírito Santo. A tribulação, produzindo perseverança, ela tem a finalidade de gerar esperança. Vou dizer de novo: a tribulação que produz a perseverança tem a finalidade de gerar esperança. Daqui a alguns meses, ou daqui a alguns dias, daqui a alguns anos, você vai se encontrar com pessoas que passaram pelas mesmas estações, problemas, dificuldades ou tribulações que você. E o fato de você ter perseverado em Deus e conquistado aquilo que os céus prometeram para você, vai te dar autoridade para dizer para aquela pessoa: eu posso ministrar esperança na sua vida, não desiste. Eu passei por isso, o Senhor foi comigo, eu perseverei, eu busquei, o Senhor me direcionou por esse caminho e eu me mantive firme. E assim como o Senhor me deu graça, vitória, conquista, rompimento, eu quero profetizar sobre a sua vida, e eu tenho essa autoridade. Eu ministro esperança sobre vocês em nome de Jesus. Não importa qual seja a tribulação ou dificuldade que você está vivendo, não importa qual área, se é na vida ministerial, se é na saúde,
nas emoções, se é no casamento, se é na educação dos filhos, se é nos estudos, na vida intelectual. Não importa a guerra que eu e você estejamos passando, não importa o confronto que eu e você estejamos passando, o que importa é se eu vou perseverar ou não. O que importa é se eu vou continuar firmado ou não. Vira para o seu irmão e fala assim: fica firme, persevera, porque essa prova vai passar. Todo deserto, queridos, tem um prazo de validade, é lugar de passagem, não é lugar de morada. Então, continua crendo em Deus nesse deserto, continua crendo em Deus em meio a essas circunstâncias, continua firmado naquilo que Ele determinou para você nessa caminhada, porque é certo que tudo aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Aleluia. A perseverança nos faz herdeiros das promessas de Deus. Diga comigo: a perseverança me faz herdeiro das promessas de Deus. Abre comigo em Hebreus capítulo 10, versículo 35. Hebreus 10, 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Em outras palavras, persevera, continua firme, porque a sua fé vai produzir grande galardão. Versículo 36, com efeito, tendes necessidade, igreja, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de um pouco tempo, aquele que há de vir virá, e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não tem prazer a minha alma nele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas, entretanto, da fé para a conservação da alma. A perseverança nos faz herdeiros das promessas de Deus. Passa algumas folhas aí, abre comigo Tiago capítulo 1, versículos 2 e 4, 2 a 4. Meus irmãos, tendes por motivo de grande alegria o passar por várias tribulações, várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Deus permite com que a nossa fé seja provada, porque a sua fé é fortalecida quando ela é provada. Vou dizer de novo: a sua fé é fortalecida quando ela é provada. Se não tem nada que confronta a sua fé, se não tem nada que te desafie na sua fé, talvez essa fé seja o que Tiago chama da fé morta, uma fé sem obras. Mas as provações, as dificuldades, as batalhas vão levar você a um posicionamento de fé, vão levar você a um posicionamento de princípios. O mundo vai te confrontar a quebrar esses princípios, a esquecer essa palavra. Mas quando você é provado pelas circunstâncias, tentado, você tem duas escolhas: ou eu vou permanecer na palavra, ou vou me desviar dela. E quando você permanece na palavra, a sua fé cresce. E eu quero declarar que a sua fé vai aumentar, expandir, se alargar para um novo tempo de milagres na sua vida, em nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus por isso? Você que gosta de anotar os textos para estudar depois, eu vou citar algumas coisas que eu e você precisamos perseverar, alguns textos bíblicos, e você pode anotar aí. O Senhor está nos chamando nesse tempo a perseverar primeiro na oração.
Persevere na oração. Colossenses capítulo 4, versículos 2 em diante. O apóstolo Paulo nos ensina a orar sem cessar. Persevera na oração. Romanos capítulo 12, versículo 12. Também vai falar sobre isso. Irmãos, você não pode só orar hoje. Você não pode só orar amanhã. A Bíblia diz: batei, batei e abri-se-vos-á. Buscai e achareis. Nós precisamos ter uma perseverança, uma constância na vida de oração. Crente que não ora, crente que não tem contato com Deus, crente que não ora, crente que não entende a importância do relacionamento com Deus. A palavra do Senhor diz que nós devemos levar a Deus toda a nossa causa pela oração, súplica, intercessão e ação de graça. O Senhor nos chamou para um relacionamento com Ele. E a forma de nós nos relacionarmos com Deus todos os dias é achegando-nos a Ele em intimidade, calando todas as vozes, entrando por um lugar secreto, dobrando o nosso joelho, sentado, deitado, da forma que você preferir, mas falando com Ele no secreto, abrindo o seu coração, apresentando suas causas, apresentando a causa de outros, agradecendo, sendo benigno, sendo grato no coração por aquilo que Ele fez. Porque, irmãos, a gratidão é antídoto para novos milagres de Deus na sua vida. Persevera na oração. Não seja uma pessoa que ora somente quando vem no culto, ou somente quando o pastor fala ora. Seja uma pessoa de oração, um homem de oração, uma mulher de oração. Deus nesse tempo está nos chamando e nos convidando para entrar mais fundo nesse lugar de oração. Crente que não ora, não experimenta de milagres. O Senhor está nos chamando para orar, para nos fortalecer no Espírito, para nós vivermos o sobrenatural de Deus para as nossas vidas. Irmãos, a oração é o combustível que eu e você temos para chegar no mundo celestial. O Senhor quer que levar eu e você a novos ambientes nas regiões celestiais. E isso é acessado por meio da oração. Persevera na leitura da palavra. Persevera em ouvir a palavra. Salmo 119, versículo 11. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Quanto mais você busca a palavra, pastor, eu tenho dificuldade de ler a palavra, dá sono, às vezes embaralha, alguém chega, o telefone toca. Meu irmão, antes de começar a ler, se você está vivendo isso, começa a orar. Ora, Senhor, eu vou ler a tua palavra, mas eu repreendo todo sono, eu repreendo tudo aquilo que tenta me atrapalhar. Eu vou receber aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Nós estamos como igreja em propósito. Se você ainda não entrou, entra logo, faça um propósito com Deus. Se a sua vida espiritual está fria, se você se sente morto espiritualmente, se posiciona diante de Deus. Abra um propósito de jejum, de consagração, faça algo, mas não viva uma vida cristã de farsa. Não viva uma vida cristã superficial. Não viva uma vida cristã sem se relacionar com Deus. A palavra do Senhor vai dizer que num grande dia vai de chegar. E naquele dia muitos chegarão para o Senhor dizendo: Senhor, Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu fui para a igreja, em teu nome eu até falei do Senhor Jesus para outras pessoas, em teu nome eu cantei, em teu nome eu dancei, mas o Senhor Jesus vai dizer: eu não te conheço. Eu não te conheço. E essa palavra conhecer vem do original grego, genosco, que quer dizer eu não tive relacionamento íntimo contigo. Deus, Ele não quer que eu e você tenhamos um relacionamento ocasional com Ele. Ele quer nos chamar para um lugar de intimidade e constância na sua presença. Quando eu oro, eu falo com Deus. Quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. Esse é um relacionamento e um diálogo puro, santo e frutífero. Leia a Bíblia todos os dias. Leia um capítulo, pelo menos por dia. Se você não consegue ler um capítulo, leia meio. No outro dia você lê o outro meio. Ou lê meio de manhã, meio à noite. Mas leia a Bíblia. O mais importante não é a quantidade, é a constância. Porque a quantidade aumenta pela constância. O Senhor está me chamando e te chamando a sermos perseverantes e constantes na oração e na palavra. Persevera em congregar. Hebreus capítulo 10, versículo 25. A Bíblia diz que muitos nos últimos tempos estão deixando de congregar, estão deixando de buscar o Senhor, e por causa disso estão se perdendo. Por causa disso estão vendo sua família sofrer. Por causa disso estão vendo coisas negativas. O diabo encontrar brechas. Meu irmão, não deixe de congregar, porque todas as vezes que você congrega, quando você persevera em congregar, quando você persevera em ficar firme na presença do Senhor, em comunidade, o Senhor Jesus libera bênção sobre a sua vida. Existe uma bênção dos céus liberada sobre esse lugar nessa noite. A bênção da perseverança, a bênção do renovo da fé, a bênção do ânimo novo da parte de Deus está sendo derramado sobre essa
casa nessa noite. E aqueles que não vieram, deixaram de receber. Eu quero declarar que sobre essa semana você vai viver uma semana frutífera em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre a sua vida que aquilo que você ainda não viu, não viveu, o Senhor nesse tempo vai levar você a experimentar de coisas sobrenaturais. Persevera em congregar, vem para o culto de quarta, vem na escola bíblica, não falta um domingo. Persevera, isso vai trazer grande recompensa para você. Persevera no seu chamado. Filipenses capítulo 3, versículos de 13 a 14. Persevera no seu chamado. O diabo vai querer te paralisar no seu chamado. Ele vai querer te confrontar para que você retroceda, você desista, desanime. Mas se foi Deus quem te chamou, você não tem direito de retroceder. Quem te alistou para essa obra, para esse exército, foi o Senhor. Então, não pare. Guerreie contra aquilo que quer parar o seu chamado, o seu propósito. Feche as brechas que você precisa fechar. Se posicione onde você precisa se posicionar. Mas viva o que os céus te criaram para ser. Persevere na esperança. Hebreus capítulo 10, versos 23. Que eu e você venhamos continuar esperançosos em Deus, esperançosos na palavra, esperançosos no porvir. Persevere na fé. Hebreus 10, 38 a 39. Não permita com que a sua fé seja abalada. Pastor, ela já está. Então vai para o relacionamento com Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Pastor, não estou conseguindo ler a Bíblia, não estou conseguindo orar. Clama socorro, chama a ajuda de um amigo, vai para o monte. Pede alguém para colocar a mão na sua cabeça e repreender o desânimo em nome de Jesus, aleluia. Faça alguma coisa, mas não fica na inércia em nome de Jesus. Você vai morrer nessa condição, varão, varoa. Deus, Ele tem algo poderoso para fazer em você e através de você. Vira para o seu irmão e fala assim: se necessário, coloca a mão na minha cabeça e me ajuda em nome de Jesus. Persevera na hora da prova. Tiago capítulo 1, versículo 12. Observa bem se essa estação que você está passando difícil não é uma prova de Deus para a sua vida. E se é prova, a expectativa do professor é que você passe nela, não que você seja reprovado. Então persevera na hora da prova. Persevere em fazer a vontade de Deus. Hebreus capítulo 10, verso 36. Vai valer a pena você continuar firme na vontade de Deus para a sua vida. Persevere em fazer o bem. Galatas 6, 9. E 2 Tessalonicenses 3, 13. Persevere em fazer o bem. Pastor, mas não merece. Persevere em fazer o bem. Você não faz o bem por causa do outro merecer ou não merecer. Você faz o bem porque esse é um caráter que Deus te ensinou a ter. Seja você benigno. Manifesta o caráter de Cristo. Faça a diferença. Ofereça outra face. Faça a diferença. Faça diferente. Persevere em fazer o bem. Persevere na santificação. Hebreus 12, 1. Sem santificação ninguém verá o Senhor. E por último, persevere em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Não deixe de olhar para Ele. Não deixe de se relacionar com Ele. Não deixe de crer nele. Não deixe de testemunhar acerca dele. Não deixe com que o mundo, as circunstâncias te afastem da presença dele. Pelo contrário, quanto maior a pressão, mais você seja atraído para estar com o seu amado. Eu finalizo essa mensagem lendo o texto de Mateus capítulo 24, verso 13. Abre comigo e coloque sobre os seus pés, por favor.
Mateus 24, 13. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Feche seus olhos. Pai de misericórdia, Deus de amor, amado das nossas almas, o Senhor nos conhece. O Senhor sabe as limitações, circunstâncias da nossa vida e do nosso coração. Sabe, Senhor, o quanto te amamos. Sabes o quanto precisamos e dependemos do Senhor. Sabe, Senhor, que existe uma guerra contra a nossa alma. O inimigo das nossas almas, ele insiste em nos fazer retroceder, em nos fazer desanimar, em nos fazer desistir. Mas, Senhor, olhando para o Senhor, nós podemos permanecer firmes. Olhando para o Senhor, nós podemos renovar as nossas promessas. Olhando para o Senhor, nós poderemos, Senhor, agora nos alegrar em Ti. E por isso eu te peço, renova a nossa visão, renova o nosso ânimo, renova a nossa coragem, renova a coragem da sua igreja, renova a perseverança da sua igreja, renova em nome de Jesus a fé da sua igreja, em nome de Jesus aquilo que está confrontando os seus filhos nesse tempo, para tentar fazê-los retroceder, desistir, paralisar. Eu repreendo em nome de Jesus toda ave de rapina, todo espírito maligno das trevas que guerreia contra a alma, contra os propósitos, as promessas, o chamado, a fé, o relacionamento dos seus filhos com o Senhor. Eu repreendo na autoridade do nome de Jesus. Eu declaro que essa é noite de renovo, essa é noite de renovo de convicções, essa é noite de renovo de fé, essa é noite de renovo de promessas, essa é noite de renovo de experiência, de esperança da parte do Senhor. Eu quero fazer um convite a pessoas aqui nessa noite. Se você se encontra nesse lugar onde você sente que você está confrontado a desistir, desanimado, com o sentimento de retroceder, de parar, você está sem forças para avançar. E se você reconhece que precisa de uma oração, precisa de alguém que ministre sobre você, você tem oportunidade nessa noite de vir aqui à frente. Eu quero orar por você e abençoar a sua vida. Eu quero declarar que em nome de Jesus o Senhor está te tirando desse lugar de paralisia, de medo, de inibição, de bloqueios, e o Senhor te levará para uma estação de conquista na autoridade do nome de Jesus. Eu quero ministrar sobre a sua vida perseverança, quero ministrar sobre a sua vida coragem, fé, ânimo. Sai do seu lugar, você que reconhece que precisa ser renovado no ânimo, você que reconhece que precisa ser renovado na fé, vem aqui, eu quero abençoar a sua vida. Eu quero liberar sobre você de maneira específica algo novo da parte de Deus, uma nova unção, nova graça da parte do Espírito. Pastor, nesse tempo eu tenho recebido muitos ataques na mente, eu tenho recebido muitos ataques nas minhas emoções, eu tenho recebido muitos ataques na minha fé, pastor. Está difícil, está complicado, mas eu sei que o Senhor Jesus é poderoso para mudar a minha história. Por isso, saia do seu lugar, você que está precisando de ser despertado, renovado, fortalecido. Se mova no Espírito. Pastor, não estou conseguindo ler a palavra. Pastor, não estou conseguindo orar. Eu não estou conseguindo evangelizar, congregar. Às vezes é um sentimento que nem eu sei explicar. É uma frieza, é um sentimento de ficar em casa, de não ver ninguém, de ficar parado. O Senhor Jesus está te chamando em nome de Jesus para uma nova estação na presença dEle. Os intercessores, por favor, me ajudem. Senhor, eu quero ministrar sobre os seus filhos uma fé renovada, uma fé ativada, o propósito do Senhor sendo cumprido na vida dos seus filhos. Eu oro em nome de Jesus, declarando uma nova estação profética do céu sobre a vida deles. Em nome de Jesus, renova a fé, renova o ânimo, renova a confiança, renova a esperança, renova, Senhor, as convicções, renova em nome de Jesus. Não permita com que o inimigo venha fazer retroceder. Na autoridade do nome de Jesus, renova a expectativa,
renova em nome de Jesus. Renova a unção que quebra o jugo, renova a unção que despedaça o jugo. Enche de convicções novas, de ânimo novo, de perseverança, de confiança, de certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu declaro que em nome de Jesus, nada vai te parar, nada vai te parar. Um ânimo novo, uma fé nova, uma convicção nova, em nome de Jesus. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Eu quero declarar que o Senhor traga sobre a sua mente tudo aquilo que Ele liberou, aquilo que te dá esperança, aquilo que te dá fé, aquilo que te dá ânimo, em nome de Jesus Cristo. Todo medo, toda preocupação, tudo aquilo que tenta paralisar o chamado, o propósito, caia por terra na autoridade do nome de Jesus. Uma nova estação dos céus vem sobre a sua vida, uma nova estação dos céus vem sobre a sua vida, na autoridade do nome de Jesus. Igreja, começa a declarar a sua convicção no Senhor, começa a declarar que você confia nele, começa a declarar que você renova a sua fé nele, começa a declarar que você renova a sua perseverança nele, começa a declarar que a tribulação não vai te parar, o medo não vai te parar, as circunstâncias não vão te parar. Eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus que o Senhor te dá armaduras novas para continuar avançando pelo rei, pelo reino. Eu quero declarar que o Senhor troca as suas vestes espirituais nesse tempo, vestes que estavam cansadas, rasgadas, manchadas. Em nome de Jesus eu declaro trocadas na autoridade do nome de Jesus. O pecado não vai te parar, o pecado não vai te parar. Eu declaro e ordeno na autoridade do nome de Jesus que tudo aquilo que está intentando contra a sua fé, contra a palavra profética do céu sobre a sua vida, bata em retirada em nome de Jesus. Que o seu coração e as suas emoções sejam curadas, que o seu coração e as suas emoções sejam fortalecidas no Senhor, santificadas na autoridade do nome de Cristo. Eu declaro em nome de Jesus, que as preocupações, a avareza, o desejo pelas coisas do mundo não vão sufocar a semente do céu sobre você, não vão te impedir de frutificar e de amadurecer. Eu declaro perseverança no seu casamento, perseverança no seu chamado, perseverança na fé, perseverança na intenção de estar firmado sempre nos propósitos de Deus. Eu quero declarar perseverança na oração, perseverança no congregar, perseverança no chamado, perseverança na esperança que é em Cristo, perseverança na fé, perseverança na hora da prova, perseverança em fazer a vontade de Deus acima de qualquer vontade, perseverança em fazer o bem, perseverança na santificação, perseverança na presença de Cristo Jesus. Eu quero declarar que toda afronta das trevas, que todo levante do inferno sobre a sua vida está jogado por terra. Toda armadilha do inferno contra a sua fé, contra a sua vida, está sendo jogado por terra na autoridade do nome de Jesus. Você vai viver a totalidade das promessas do Senhor para a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba renovo, receba fé nova, receba ativação nova, receba renovo no seu espírito, receba novas convicções e renovo de convicções. Receba em nome de Jesus força para viver uma nova estação na presença do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu vou viver a totalidade da... Vai fazer cumprir na hora certa o projeto. Vai fazer cumprir na hora certa. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. E não vou temer. O projeto é de quem? O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Meu Deus não falha não.
declara essa palavra de fé no seu espírito. Meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Vem fazer, e vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer O que a história nunca viu, vem cumprir. tudo escrito em Receba avivamento de fé, avivamento de convicção, avivamento de chamado, avivamento de propósito. vem fazer. O que a história nunca viu, vem cumprir. Tudo escrito em Joel. Terra clama, Viva! terra clama, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez, Senhor, faz de novo. O céu, a terra clama, faz, Senhor, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Renova, ativa, chega. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Mais uma vez, mais uma vez, de novo, faz de novo. O seu povo clama-te mais uma vez, de novo. Faz de Nova, novo. Senhor, desperta, viva, alegra, posiciona em tua presença. Faz de novo, faz de novo. O seu povo clama-te, faz de novo. Fala, Senhor, renova a fé, renova o ânimo, renova a perseverança, renove a confiança no Senhor. Que nada leve os seus filhos a retroceder, que nada leve os seus filhos a entrar nesse estado, lugar de paralisia, de comodismo. Não, Senhor, que o Senhor encha os seus filhos de um ânimo novo, encha os seus filhos de coragem, encha os seus filhos de ousadia, para viver a totalidade das promessas do Senhor para a vida deles. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Diga para o seu espírito, para o mundo espiritual, para as trevas, para os anjos, tudo aquilo que os céus liberaram sobre a sua vida. E eu profetizo que tudo aquilo que os céus liberaram sobre você se cumprirá na autoridade do nome de Jesus. Irmãos, permanece firme. A sua posição, seu posicionamento, lembre-se, vai ativar pessoas à sua volta também. Vive em alegria, vive em fé, vive em perseverança, vive em convicção diante do Senhor, em nome de Jesus. Se você recebe essa palavra, dê um aplauso ao Senhor nessa noite. Seja renovado, seja renovada, seja avivado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Já estamos encerrando a nossa programação, mas antes disso, eu não posso deixar de fazer um convite para aqueles que ainda não entregaram a sua vida a Cristo, que estão vivendo nesse tempo de confrontos espirituais e sabe que precisa voltar para os caminhos do Pai. Se você está aqui nessa noite e ainda não entregou a sua vida a Cristo, está afastado, o Senhor te chama. E Ele está dizendo, tem lugar na casa para você. Se existe essa pessoa aqui, você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero declarar sobre você uma nova estação de perseverança, de fé. O Senhor vai renovar as promessas dele sobre o seu viver. Ele te trouxe para cá para dizer que aquilo que Ele tem para você ainda está de pé. E depende de você, só vir para a presença dEle, que Ele vai levar você a cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Eu quero ministrar sobre a sua vida em nome de Jesus. E eu quero declarar que você vai entrar numa nova estação em Deus. Você está aqui, precisa ser renovado na sua fé. Você precisa renovar a sua aliança com Jesus ou aceitá-lo como seu Salvador. Sai do seu lugar, eu quero orar por você.
Quero abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu quero orar por cada filho seu, cada filha sua que está nesse lugar. Eu quero declarar a cobertura do seu sangue sobre os teus filhos. Que essa palavra sobre perseverança seja uma marca na vida de cada um dos que estão aqui. Que em nome de Jesus, ousadia, coragem, alegria, força, foco sejam marcas na vida de cada um dos teus filhos que se encontram nesse lugar. Obrigado, Deus, por ter trazido eles aqui com o coração incendiado para buscar a tua presença. Que o Senhor não deixe essa chama se apagar, mas pelo contrário, Pai, que ela aumente dia após dia até iluminar muito mais vidas ao redor de cada um deles. Eu quero declarar que os seus filhos não só estão sendo ativados naquilo que o Senhor chamou eles e prometeu para eles, mas eles serão um canal de ativação, de cura, de fé, de alegria na vida de outras pessoas também. Eu quero declarar que nenhuma tribulação vai levar eles a retroceder. Pelo contrário, eles sejam cheios de perseverança para gerar esperança naqueles que estão à volta deles. Eu ministro que essa igreja, esse povo aqui são geradores de esperança. Em nome de Jesus, que você receba novo ânimo, nova fé, nova graça, nova autoridade da parte de Deus para viver uma nova estação. Em nome de Jesus, o Senhor. Mãos estendidas, que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho, as consolações do Espírito seja sobre a sua vida, não só hoje, mas sempre. Vamos em paz, Deus os abençoe. Uma semana de vitórias na presença de Cristo, em nome